Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Caros amigos do Dharma, Amitabha, hoje seguirei com a palestra número 28 da Sabedoria do Sutra do Diamante. E hoje vou falar sobre a Bodhi da saída. E o trecho que vou ler agora é sobre a consumação do corpo do Dharma. Em sânscrito é Dharmakaya. Okay. Então, o sutra diz: Subodhi, suponha que o corpo de alguém seja muito grande. Subodhi disse: Bhagavat, quando o Tathagata fala que o corpo de uma pessoa é muito grande, não é um grande corpo, é chamado um grande corpo. Há dois tipos de bodhisattvas que obtêm o corpo da natureza do Dharma. Primeiro tipo, aqueles que, ao realizarem a convicção do não surgimento dos fenômenos, obtêm imediatamente o corpo da natureza do Dharma, tal como os que entram no Nirvana e redirecionam a mente ao grande veículo Mahayana e geram a bodhicitta do significado supremo. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é aqueles que, ao alcançarem a convicção do não surgimento dos fenômenos, ainda mantêm o corpo carnal. E somente após abandonarem este corpo físico fragmentado de sucessivos renascimentos, é que conseguem obter o corpo da natureza do Dharma. O Mahayana Prajnaparamita Shastra menciona que na oitava bhumi os bodhisattvas abandonam o corpo cheio de vermes, corpo cheio de impurezas. Por isso, esta seção pode ser classificada como pertencente à Bodhi da iluminação da mente. No entanto, os nobres da Bodhi da saída já possuem definitivamente o corpo da natureza do Dharma. O Buda, no trecho anterior, neste sutra, mencionou que o corpo de uma pessoa, tal como o Monte Sumeru, a mais altas das montanhas. Aqui ele repete a mesma afirmação a Subodhi. E como Subodhi é, dentre os nobres, o superior na compreensão do Sunyata, ao ouvir, suponha que o corpo de uma pessoa seja muito grande. Ela imediatamente se alinhou com a mente do Buda e respondeu assim: o Tathagata diz que um grande corpo é assim devido à compreensão
do sunyata último da natureza do Dharma. E é uma manifestação ilusória a partir das causas e condições. Na verdade, não existe a essência real de um grande corpo. Ao realizar o sunyata da natureza do Dharma, utilizando como condições o poder do voto e das virtudes puras, manifesta-se este corpo majestoso e extraordinário. É apenas uma designação convencional e é ilusório. Por isso, o Buda disse que é chamado de um grande corpo. Este trecho que agora vou ler é sobre amadurecimento dos seres, como ajudar aos seres. Então, o Sutra diz: Subodhi também é assim como um Bodhisattva. Se ele dizer, eu devo encaminhar os inumeráveis seres viventes ao Nirvana, ele não pode ser chamado Bodhisattva. Por que razão, Subodhi? Porque, em realidade, não há um fenômeno chamado Bodhisattva. Por isso, o Buda disse: todos os fenômenos carecem de um eu, de um indivíduo, de um ser vivente ou de um período de vida. Então, antes da Bodhi, da iluminação da mente, enfatiza-se a entrada no sunyata a partir do convencional. Agora, quando se alcança a Bodhi da saída, enfatiza-se a saída do convencional a partir do sunyata. O amadurecimento dos seres sencientes, o adorno da terra de Buda, para ingressar no fruto do Buda. As pessoas comuns veem a montanha apenas como montanha, apegando-se à marca, à aparência exterior da montanha. E isto é uma pessoa comum, ordinária, como nós. Após gerar a mente de Bodhi, aprende-se que a montanha não é a montanha. O que significa que não se apega à montanha. Que sentido? A montanha que vemos, essa montanha, sempre vai ficar montanha? Talvez 1000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos. Não. A montanha também é parte do surgimento condicionado. Então, o que nós vemos é montanha condicionada. Então, nós como seres ordinários, pensamos, achamos em 100 anos, 1000 anos, mas não entendemos o que os geólogos nos falam. A montanha não é a montanha. É somente em tempo e espaço parece montanha. Porque nós apegamos à montanha, à aparência da montanha. Agora, ao alcançar o corpo do Dharma, a montanha é novamente vista como montanha e os seres são vistos como seres sencientes, mas percebidos verdadeiramente, tal como são, a partir do sunyata.
Então, como ordinários, a montanha, achamos que é montanha e apegamos a essa montanha. Apegamos a beleza da montanha. Mas, ao realizar o corpo do Dharma, vemos montanha, mas ao mesmo tempo vemos que o surgimento condicionado da montanha. Então, não nos apegamos. Talvez nós achamos, que bela. Aí, acabou. Mas não nos apegamos, porque sabemos que a impermanência é a impermanência. Surgimento condicionado. Tudo que surge estão destinados a fazer o quê? Cessação. Vão extinguir. Agora, referindo-se ao amadurecimento dos seres sencientes, na Bodhi da saída, o Buda diz a Subhuti, não apenas a grandeza do corpo, da natureza do Dharma e do surgimento condicionado e ilusório, como também o amadurecimento dos seres sencientes causado pelo Bodhisattva é assim. O amadurecer dos seres significa ajudá-los a desenvolverem as boas raízes da liberação, permitindo-lhes ingressar definitivamente no Nirvana sem resíduos. Porém, se quando um Bodhisattva estiver liberando os seres, ele dizer, eu devo encaminhar ao Nirvana inumeráveis seres, então, ele estaria apegado à existência de um Bodhisattva que pode liberar e à existência de seres a liberar. Neste caso, a conceitualização de um eu não teria sido eliminada, logo ele não seria digno de ser chamado de Bodhisattva. Então, o que é um Bodhisattva? Desde o início da geração da mente, passando pela realização direta da natureza do Dharma, até o estágio de um nascimento restante, tudo isso é apenas do surgimento condicionado e ilusório. Conforme é ensinado no capítulo das 3 designações do Sutra do Prajna, seja observando todos os fenômenos, seja a talidade de todos os fenômenos, seja o afastamento de todos os fenômenos, ou de sua talidade, em todos estes casos, não se vê, não se experimenta, nem se obtém algo que possa ser nomeado Bodhisattva. Por isso, o Buda afirma que todos os fenômenos, sejam com fluxo ou sem fluxo, condicionados ou incondicionados, mundanos ou transmundanos, não possuem uma essência verdadeira de Bodhisattva que possa ser falada ou apegada. Uau! Cuidado, cuidado. Não se deve apegar a qualquer coisa como um eu verdadeiro. Aqui, esse trecho está falando sobre o adorno da terra de Buda. Então, o Sutra do Diamante diz: Subhuti, se um Bodhisattva dizer, eu adornarei a terra de Buda,
ele não pode ser chamado um Bodhisattva. Por que razão? Porque quando o Tathagata fala do adorno da terra de Buda, este não é um adorno, é chamado adorno, seu poder. Se um Bodhisattva penetra e realiza o ensinamento do não eu, o Tathagata o considera um verdadeiro Bodhisattva. Adornar e purificar a terra de Buda significa transformar a terra impura em uma terra pura. Este é o grande empreendimento do Bodhisattva que alcançou a convicção do não surgimento dos fenômenos. O Bodhisattva utiliza o Dharma para acolher companheiros de caminho que compartilham os mesmos votos e práticas, a fim de adornar a terra de Buda por meio do karma coletivo. No entanto, se o Bodhisattva, quando estiver adornando a terra de Buda, proclamar assim: eu adorno a terra de Buda, então existiria uma pessoa capaz de adornar e um fenômeno que é adornado. Ao apegar-se à conceitualização de um eu e a conceitualização dos fenômenos, ele não seria verdadeiramente um Bodhisattva. É necessário compreender que o adorno da terra de Buda, descrito pelo Tathagata, fundamentalmente não possui uma essência verdadeira que possa ser obtida. É apenas um adorno baseado no surgimento condicionado e na designação convencional. Anteriormente, na Bodhi da iluminação da mente, a partir da realização parcial da Bodhi, a explicação do significado verdadeiro do Tathagata foi concluída. Aqui, a partir do adorno da terra e do amadurecimento dos seres, o esclarecimento do significado verdadeiro do Bodhisattva foi concluído. Mesmo que não exista sequer o menor fenômeno que possa ser nomeado Bodhisattva, pela combinação de causas e condições, aquele que utiliza o prajna para penetrar profundamente o sunyata da ausência de natureza própria do eu e dos fenômenos, é nomeado Bodhisattva. Isso significa que aquele que vivencia e alcança a Bodhi, afastada das marcas, e o sunyata, tanto do eu quanto dos fenômenos, tal sattva. Sattva, em sânscrito, significa seres. Seres, o ser senciente, possuidor da Bodhi, o despertar, é realmente um Bodhisattva. É por isso que no Mahaprajna Paramita Shastra é dito: aquele que possui a sabedoria parcial é chamado Bodhisattva. Assim, fica evidente
que o Bodhisattva surge a partir da compaixão e do voto e obtém o prajna que leva à realização. Isto é o significado verdadeiro do Bodhisattva. Então, esse trecho que vamos ler é sobre Suprema Bodhi. Suprema Bodhi é a Anuttara Samyak Sambodhi realizada pelo Buda, pelos Budas. Então, o Sutra do Diamante diz: Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui olho físico ou não? Assim é, Bhagavad. O Tathagata possui olho físico. Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui o olho divino ou não? Assim é, Bhagavad. O Tathagata possui o olho divino. Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui o olho da sabedoria ou não? Assim é, Bhagavad. O Tathagata possui o olho da sabedoria. Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui o olho do Dharma ou não? Assim é, Bhagavad. O Tathagata possui o olho do Dharma. Subodhi, o que pensais? O Tathagata possui o olho de Buda ou não? Assim é, Bhagavad. O Tathagata possui o olho de Buda. Subodhi, o que pensais? O Tathagata falou sobre os grãos de areia do rio Ganges ou não? Assim é, Bhagavad. O Tathagata falou sobre esses grãos de areia. Subodhi, o que pensais? Se todos os grãos de areia do rio Ganges transformarem-se em igual número de rio Ganges, e todos estes rios Ganges transformarem-se em tantos mundos de Buda, estes seriam muitos ou não? Muitíssimos, Bhagavad. Buda disse a Subodhi: dentro desses mundos existem seres viventes com diversos tipos de mentes. O Tathagata conhece todas elas por completo. Por que razão? Porque o Tathagata ensina que todas estas mentes são não mentes. São chamadas mentes. Como é isto, Subodhi? A mente do passado não se pode obter. A mente do presente não se pode obter. A mente do futuro não se pode obter. Vamos explicar. A Suprema Bodhi, ou a Bodhi Suprema, é precisamente a completude das causas do Bodhisattva, a obtenção da onisciência. Em sânscrito é sarvanya, e a realização definitiva da budidade. O Buda possui dois corpos. O corpo do Dharma, em sânscrito, Dharmakaya, e o corpo de manifestação, em sânscrito, Nirmanakaya. No veículo Travaka também se estabelecem dois corpos, como afirma a escola Mahasangika. Os corpos físicos dos Tathagatas são verdadeiramente ilimitados
seus poderes são ilimitados, a longevidade de todos os Budas é ilimitada, a cada pensamento eles conhecem pervasivamente todos os fenômenos. Esta é a explicação sobre o corpo do Dharma, que é a pureza completa da forma e da mente. Não é apenas um corpo do Dharma de natureza Sunya, mas é o corpo verdadeiro do Tathagata, o qual apenas os seres de grande disposição, os bodhisattvas do corpo do Dharma, conseguem perceber somente uma pequena fração. O corpo de manifestação, tal como o Buda Shakyamuni, que manifestou os 8 eventos da iluminação, desde nascimento até parinirvana, são 8 grandes eventos, surge para se adaptar aos bodhisattvas iniciantes, principiantes, na geração da mente, que ainda não realizaram a natureza do Dharma, aos praticantes sravakas e às pessoas ordinárias. Então, esses 2 corpos, corpo do Dharma e corpo de manifestação, basicamente não está falando de 2 Budas distintos. Eles referem-se ao corpo original, fundamental, e o corpo histórico, conforme vistos pelos seres de grande ou pequenas disposições, sendo assim denominados como 2 corpos. Nesta sessão, primeiro esclarecemos o corpo do Dharma. Então, há pessoas que duvidam dessa maneira. O Buda afirma que todos os fenômenos são Sunya, mas tenho medo de que ao atingir a budidade e ser Buda, tornarei ao nada, sem consciência. Tem esse tipo de medo ou não? Sim. O que acontece se eu me tornei Buda? E o Buda fala, tornei primeiro Buda e você vai saber. Despertar primeiro. Para demonstrar que o conhecimento e a visão do Tathagata são perfeitamente claros e superam tudo, ele questiona Subodhi sobre os 5 olhos, um por um. E Subodhi sabe que a sabedoria do Buda é completa e clara, por isso responde a cada pergunta, sim, assim é. O olho é aquilo que é capaz de ver, não é somente olho carnal. Olho significa visão. Existem diversos tipos de visão, por isso se denominam diversos tipos de olhos. Agora a explicação tem 2 formas de explicar. Primeiro é que existem 5 tipos de pessoas que possuem 5 tipos de olhos. E a segunda forma de explicar é uma pessoa possui 5 olhos, como o Buda. Então vamos explicar a primeira. 5 tipos de pessoas possuem 5 tipos de olhos. A faculdade visual dos humanos neste mundo é chamado de olho físico, ou olho carnal. O olho dos seres celestiais, e lembram-se que seres celestiais no contexto budista tem 28 céus, não somente um céu, 28 níveis de céus dividido em esfera de desejo, forma e sem forma. Então, os olhos dos seres celestiais, devas em sânscrito,
é chamado de óleo divino. Ambos são fenômenos materiais, constituídos pelas partículas minúsculas sutis dos 4 grandes elementos. Quais são os 4 elementos? Terra, água, fogo e vento. E a característica do óleo divino é extremamente sutil e refinada. Por isso, é capaz de ver o que os olhos físicos humanos não conseguem ver. Enquanto que os olhos físicos veem o que está na superfície, mas não no interior, o que é grosseiro, mas não o que é fino, veem o que está à frente, mas não o que está atrás, o que está perto, mas não o que está longe, e o que está no claro, mas não o que está no escuro. O olho divino, pelo contrário, percebe o interior, o exterior, grosseiro, fino, o que está à frente e atrás, o que está perto e longe, está no claro e no escuro, tudo pode ser visto com clareza. Isso é olho divino. Fora desses 2, olho físico e olho divino, tem olho da sabedoria, olho do Dharma e olho de Buda. E esses 3 referem-se à capacidade de visão da sabedoria, prajna, e pertencem aos fenômenos mentais. Os Sravakas possuem o olho da sabedoria, que lhes permite compreender o sunyata e o não-eu de todos os fenômenos. O olho do Dharma pertence aos Bodhisattvas. Eles não apenas compreendem o sunyata, como também conseguem aplicá-lo ao convencional. Conseguem ver as incontáveis marcas dos fenômenos. Em sânscrito é lakshana, que surgem de forma ilusória e condicionada. Assim, são capazes de se adaptar às circunstâncias e disposições e utilizar diversos meios hábeis para guiar e liberar os seres. Okay? Isto é olho do Dharma, do Bodhisattva. E o olho de Buda é a visão suprema, na qual somente os Budas conseguem compreender totalmente a verdadeira realidade de todos os fenômenos, percebendo plenamente o sendeiro do meio, onde não há dualidade entre o sunyata e o convencional. Okay. Então, essa é a primeira forma de explicar os 5 olhos, como 5 tipos de pessoas. Agora, uma pessoa possui 5 olhos, e é o que este sutra do diamante refere. O Tathagata possui 5 olhos. O Buda possui os 5 olhos. O Buda pode ver aquilo que as pessoas comuns veem. Isto é o olho físico. Ele vê o mesmo domínio que os devas veem, tanto o interno quanto o externo, o distante e o próximo, etc. Tudo de forma clara e penetrante. Isto é o olho divino. Ele penetra o sunyata e o não-eu, isto é o olho da sabedoria do Buda.
Ele compreende plenamente a verdade convencional e a multiplicidade de todos os fenômenos. Isto é, o olho do Dharma. Ele vê o domínio único que apenas os Budas veem. Isto é, o olho de Buda. Além disso, mesmo que o Buda possua o olho físico e o olho divino, na verdade, ambos superam as faculdades visuais dos humanos e dos devas. Gostariam de escutar exemplos de como vê o Buda? Vocês conhecem pessoas, humanos com olhos, que podem ver partículas da água ou não? Tem documental de uma pessoa em China, agora, vivente, que ele pode ver a diferença das partículas em água. Ele pode reconhecer esta água com outra água. Pode distinguir. E o Buda, com o olho físico dele, podia ver água e as bactérias e vírus dentro da água. O Buda. E uma vez, um discípulo perguntou, e foi um leigo, perguntou ao Buda: Buda, você sabe, você tem onisciência? E o Buda sim. O que quer saber? E ele falou: você vê esse árvore na frente? Você sabe quantas folhas tem? Sim, com certeza eu sei quantas folhas tem. Este é o olho físico do Buda, que nada a ver com nossos olhos. E até o olho divino do Buda supera os olhos dos seres celestiais. Ok, seguimos. Quanto aos três últimos, da sabedoria, Dharma e de Buda, então, estou explicando a partir da autorrealização. Nada é visto e, ao mesmo tempo, nada deixa de ser visto. Isto é o olho da sabedoria. Vou repetir de novo. Nada é visto e, ao mesmo tempo, nada deixa de ser visto. Olho da sabedoria. Explicando a partir da liberação, liberando, ajudando aos outros, isto é, o olho do Dharma. Quando o provisório e o real não se obstruem, isto é, o olho de Buda. Se for explicado a partir das três sabedorias, ok? E esses são termos budistas bem difíceis. 3 tipos de sabedorias. A sabedoria de tudo corresponde ao olho da sabedoria. A sabedoria dos sendeiros corresponde ao olho do Dharma. E a sabedoria da onisciência corresponde ao olho de Buda. São 3 tipos de sabedoria. Sabedoria de tudo, sabedoria dos sendeiros e sabedoria da onisciência. Ok, agora utilizarei uma metáfora para descrever como o conhecimento e a visão do Tathagata são perfeitamente claros. Okay? Estamos falando o que o Buda consegue perceber, entender. Então, no Sutra, o Buda pergunta: a areia do Rio Gange. E vocês conhecem o que é Rio Gange? Não é Rio Grande, né? Rio Gange. Nossa, devemos trocar essa rua no nome Rio Gange, não acham? Ok. Rio Ganges é o rio mais comprido na Índia, até agora. Então, o Buda pergunta: a areia do Rio Ganges, eu digo que ela é areia? Subhuti responde: o Tathagata apenas chama de areia.
Em seguida, o Buda pergunta: imagine toda a areia de um único rio Ganges. E cada grão de areia fosse equivalente a um rio Ganges, havendo assim tantos rios Ganges, a quantidade de areias contida neles seria evidentemente imensurável. Não terminou aqui, ainda segue. Os mundos em que o Tathagata libera os seres são tão numerosos quanto o número de grãos de areia daqueles rios Ganges. De todos os seres sencientes que existem em todos esses mundos, o Tathagata, com o conhecimento e o olho de Buda, conhece e vê plenamente todas as atividades mentais de cada ser senciente. É difícil de perceber, inconcebível para nós. Se num único mundo, considerando apenas os seres humanos, já são muitos, o que dizer de todos os seres sencientes neste mundo? Está falando de insetos, seres viventes, todos os seres que têm consciência em 6 destinos. Quanto mais ainda os seres de tantos outros mundos. Além disso, cada pensamento de cada ser surge e cessa a cada instante. Pensamento após pensamento, nenhum permanece. E na mente de cada ser surge uma quantidade incalculável de pensamentos. No entanto, o Buda é capaz de ver tudo com clareza completa. Por que o Buda possui tal poder de sabedoria? Porque todas as mentes mencionadas são precisamente não mentes do surgimento condicionado e sem natureza própria, sendo apenas chamadas mentes por designação convencional, sem uma entidade substancial que possa ser obtida ou apegada. As mentes dos seres, ausentes de natureza própria, são não duais e não diferenciadas no sunyata da igualdade. O Buda é capaz de realizar por completo a mente sem natureza própria do surgimento condicionado. Por isso, através da não obtenção, obtém-se o não obstáculo, onde nada é visto e nada deixa de ser visto. Instante a instante, tudo é compreendido universalmente. Por que se diz que a mente, designada convencionalmente desde o surgimento condicionado, é não mente? Por quê? Porque ao buscar a mente nos 3 períodos, passado, presente e futuro, ela é absolutamente inobtível. Ok, vamos analisar.
Se se diz que a mente está no passado, o passado já foi. Aquilo que passou extinguiu-se e deixou de existir. Então, onde ainda existe uma mente a ser obtida? Onde está esse pensamento? Esse sofrimento do passado? Coloque esse pensamento, esse sofrimento, esse pensamento sofrido no passado e aqui na mão para olhar. Pode? Não pode ser obtida. Isso é passado. Então, presente. Vamos ver presente, como é. Se diz que a mente está no presente. Imagina, o presente, o pensamento após pensamento, não permanecem nem por um instante. Então, onde existe uma mente real a ser obtida? Além disso, o presente não se separa nem do passado e nem do futuro, sendo passado e futuro ambos inobtíveis. A partir de onde se poderia estabelecer o presente? Ao falar o presente, onde foi o presente? Foi no passado. E quando falo do passado, o passado foi no passado. E todo falado foi no passado. E todo não falado ainda não chegaram. Eu estou adiantando. Vamos agora. Futuro, analisar o futuro. Que é um pensamento do futuro. Supondo que a mente esteja no futuro. Minha mente está no futuro, pensando no futuro. O futuro chegou ou não? Não, o pensamento ainda não chegou. O futuro não chegou, não surgiu ainda. Aquilo que não surgiu ainda não existe. Então, como poderia existir uma mente do futuro a ser obtida? Vocês veem como nossa ignorância alimenta essas coisas? Eu sofri, eu estou sofrendo, eu vou sofrer. Eu estava feliz, eu estou feliz, eu vou ser feliz. Nossa, quantos apegos aos fenômenos. Por isso sofrimos. Ao buscar a natureza própria da mente nos 3 períodos, passado, presente e futuro, ela não pode ser obtida. Não tem natureza própria, sendo apenas uma designação convencional e ilusória. Por isso se diz que todas as mentes são não mentes. É precisamente por esse motivo que o Buda é capaz de ver tudo perfeitamente e sem obstáculos. As pessoas deste mundo possuem diversos apegos ilusórios, incontáveis ilusões desse mundo. Vamos listar uns. Primeiro, algumas pessoas consideram que nossa mente funciona assim. O pensamento anterior não é o pensamento posterior. Que o pensamento posterior não é o pensamento anterior. Que a mente anterior e a mente posterior possuem cada um sua própria substância real. Sucedem-se e não são uma só. Isto é chamado de doutrina da existência real dos 3 períodos. E esta cai na visão de eternalismo, permanência. Ok, vou dar um exemplo perfeito. Ele me machucou, e a ferida é real e sigue a ferida. Me machucou. Agora me machucou e a ferida, o falado é real.
Estou ferido. Ele certamente me vai machucar. Me vai machucar no futuro. Isso vai chegar. É real. Isso é apego à permanência. Não tem que concordar comigo, mas somente analisar suas mentes vão saber a bobagem que nós fazemos na cabeça. A bobagem. Algumas propõem que apenas o presente existe realmente, enquanto que o passado e o futuro não existem. Acham que tem um presente real. Ao examinar isto a fundo, isso também acaba por cair na visão de niilismo, aniquilação, achando que passado passou, e se eu falo mal e machuco alguém, já foi. E se eu estou pensando como machucar alguém, isso vai ir, não vai ficar. Nossa, isso é niilismo. Algumas outras pessoas pensam que nossa mente é permanente e indestrutível. A alma é real, concreto, uma fortaleza, castelo do eu. Mas, como a nossa cognição muda, isto não é a mente verdadeira, apenas uma aparência falsa da mente. Mas no fundo tem um eu, é uma alma concreta. Isto coincide com a doutrina da alma, do eu permanente. Então, o que o Buda diz ao respeito? Tais pessoas não entendem a verdade, não entendem a talidade, não entendem o sunyata, não entendem a ausência da natureza própria. Por isso sofrem. A mente, pensamento após pensamento, não permanece. Respiração após respiração flui e se modifica. Ainda assim, tais pessoas se apegam às conceitualizações ilusórias como se fossem permanentes. A mente não é algo fácil de se compreender. Somente ao penetrar na ausência da natureza própria, superior da mente dos 3 períodos, é que se reconhece a mente do surgimento condicionado, que não se extingue e não permanece. Não é única e não é diferente. Não vem e não vai. Não existe e não inexiste. Isto é Madhyamaka. É uma quebrar a cabeça. Isto demonstra o quão profunda é a mente ilusória, caracterizada pelo sunyata último, pela impermanência e pelo não eu. Então, quem pode perceber tudo e entender tudo isso? O perfeitamente iluminado, o Buda. O Tathagata é capaz de vê-la com clareza e completamente sem obstrução. E nessa palestra falei sobre a Bodhi da saída e expliquei o conteúdo seguinte. Primeiro, expliquei consumação do corpo do Dharma, Dharmakaya, amadurecimento dos seres e, terceiro, adorno da terra de Buda. E também comecei a explicar a Suprema Bodhi. A semana que vem, continuo com as virtudes do corpo do Dharma. Amém.